Olá, amigos. Uma boa tarde a todos os companheiros do Grupo de Estudos Espíritas e Iluminação Crística. Agradeço o convite para que possamos estar juntos aqui, trabalhando o tema energia sexual. Um tema muito importante, um tema interessante, um tema que nos auxilia a iluminar nossa mente, a sairmos um pouco dos preconceitos que mantemos, a diminuir em nós as dificuldades, os tabus que carregamos. Então, espero que possamos ter uma fala positiva, que não é nossa, que está inspirada no Livro dos Espíritos, em Kardec, em Emmanuel, em Joana de Ângeles, e que essa fala possa, de alguma maneira, ser útil e produtiva para todos nós. Então, a princípio, a gente quer conceituar energia sexual, porque energia sexual é utilizada, segundo Emmanuel e André Luiz, como um recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, a energia sexual é algo inerente à própria vida, é através dela que a perpetuidade do universo se dá, as cargas magnéticas que ela confere a todos os seres vão trazer potenciais criativos e revestir a todos nós com esses potenciais criativos. Uma energia divina que nos acompanha desde o início da nossa criação até os últimos objetivos, quando o espírito se integra a Deus e se torna plenamente um co-criador. Energia que permite esta tarefa de criação na vida em todos os níveis, acompanhando o princípio espiritual desde os reinos mineral, vegetal, animal. E no espírito ela se realiza, então, como potência criadora, não só da atração, do desejo, que forma as relações e a família, mas também sustentadora do trabalho, da sociedade e de uma forma em que a criatividade e as ideias produzem vida, o prazer e obra útil em toda a nossa sociedade. É uma energia que deve, de certa forma, por ser divina, ser vivida de forma sagrada, ser bem compreendida por todos nós, através desta energia que nós, pelo poder de atração, podemos formar grupos, podemos desenvolver a sociedade, podemos criar, podemos elaborar este mundo que nós estamos co-criando. Somos instrumentos de Deus na criação deste mundo, na evolução dele. E a energia sexual exerce um papel fundamental neste trabalho que nós desenvolvemos. Na questão 200 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito interessante, que lá está perguntado se tem sexo os espíritos. E a resposta ela vem nos dizer, não, como vós entendeis, respondem os espíritos. Porque não está baseada no organismo, ela se baseia numa simpatia e numa concordância de sentimentos. Então é interessante porque ao mesmo tempo que dizem que não, dizem que tem. Porque não tem da forma como nós imaginamos, focadas na organização física, no nosso organismo. Mas tem uma sexualidade que não está restrita ao organismo físico. Mas existe essa sexualidade, este tipo de sexo, e está disponível para o espírito dentro de uma perspectiva de manifestação presente no âmbito das suas relações, baseada numa troca de sentimentos, nas relações afetuosas, e sendo, então, um ingrediente natural do espírito, né? Alguns espíritos, então, daí porque a gente começa a imaginar sobre a questão da sexualidade no espírito. Alguns espíritos assinalam como o espírito sendo assexuado. Outros vão dizer que o espírito é bissexual. Na verdade, ambos estão dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes. É uma forma diferente de dizer. Estão traduzindo a realidade substancial do espírito, porque ele é, na verdade, assexuado no sentido de que ele não é homem nem mulher. Mas também ele é bissexual,
no sentido de que ele traz as duas polaridades, que vai ensejar essas polaridades, que vão ensejar esse nosso potencial criativo, ora pela via da masculinidade, ora pela via da feminilidade. Então, não há sexo do jeito que entendemos, focados nesta organização física, mas o espírito, ele traz a energia sexual de uma forma em que ela pode estar direcionada no aspecto da masculinidade e da feminilidade. Na verdade, todos nós, não há nenhum de nós que seja 100% homem ou 100% mulher, ou que tenha 100% da energia da masculinidade ou da feminilidade, porque nós transitamos nas diversas polaridades, nós trazemos em nós todos esses dois polos de energia, mais ou menos evidenciado. Então, ela se baseia, do ponto de vista do espírito, apesar de existir esta energia da feminilidade, da masculinidade, do ponto de vista do espírito, ela está disponível do ponto de vista de uma manifestação, presente no âmbito das relações afetuosas. A energia sexual, ela não cessa, ela vai acompanhar o espírito como uma força atrativa e criativa, né? Então, como a gente disse, não há um espírito que seja absolutamente homem ou mulher. Homens e mulheres que somos, nós detemos essa energia sexual na bipolaridade, mais ou menos acentuados, de conformidade com o número de reencarnações que experimentamos, ora na masculinidade, ora na feminilidade. Então, experienciamos a masculinidade e a feminilidade habitando um corpo de um homem ou de uma mulher. Fazendo isso, o espírito, de certa forma, ganha energia viril, se homem, e feminil, se mulher. Essas duas polaridades sexuais envolvem o organismo físico e sugerem determinadas habilidades específicas do gênero. Estar num gênero ou no outro depende muito do objetivo encarnatório do espírito. Mas a energia viril ou feminil que tenhamos experimentado ao longo dessas diversas experiências físicas que tivemos, diversas experiências encarnatórias que aqui nós tivemos, vai determinar a quantidade, o potencial, essa divisão, esse predomínio da energia viril ou feminil em nós. Então, transitamos de polaridade sempre conforme o objetivo e das conquistas espirituais que buscamos, né? Então, a energia sexual, ela é colocada como a segunda maior força da vida, somente atrás daquela que é a maior das energias, que todos sabemos, que Jesus veio aqui para nos dar uma lição, que é a energia do amor. Depois da energia do amor, a segunda energia que detém maior força na vida é a energia sexual. O sexo é o fundamento da nossa vida universal. Ele se encontra na origem da vida emanada do Criador. Sexo também podemos entender, do ponto de vista físico, como um conjunto de características morfológicas e de energias genésicas que determinam a atração sexual entre os seres. Isto podemos entender como sexo, mas sexualidade é a afetividade ligada às leis divinas do amor, da reprodução, da manifestação, da atração sexual. Existem algumas características dessa energia sexual. Através desses recursos magnéticos do sexo que as criaturas humanas e os seres dos reinos inferiores da natureza se atraem, formando casais, famílias, garantindo a preservação da vida no nosso planeta, no universo, gerando cargas magnéticas e essas potencialidades. No reino mineral, é a força de atração. Então, a sexualidade, a energia sexual no reino mineral
está representada pela força de atração entre os elementos. No reino vegetal, já se pode acrescentar, além desta força de atração, já se pode acrescentar a sensibilidade, a troca com o meio, o metabolismo, a divisão celular caracteriza a sexualidade, a energia sexual. Sendo a divisão celular essa energia sexual da punção da vida. No reino animal inferior, acrescenta-se o instinto, além de divisão celular, além de sensibilidade, além de troca com o meio, metabolismo. Além de tudo isso, além da atração dos elementos, no reino animal inferior se acrescenta o instinto, essa inteligência rudimentar, o início das emoções, o sexo por instinto, a procriação. E no espírito há que detemos, então, pensamento contínuo, inteligência, consciência, individualidade, há um aumento da intensidade dessa energia, um aumento significativo, um aumento muito grande, porque no animal, se ela impulsiona a vida, se ela impulsiona o animal na direção da vida, nessa punção do viver, no homem ela vai se revelar com uma intensidade muito grande, se manifestando no homem em todos os níveis. No campo biológico, a sensualidade, esse poder de atração. No nível psíquico, apresenta-se como uma afetividade, relação de carinho. No nível espiritual, apresenta-se como uma criatividade. Existem 4 funções da energia sexual. O prazer, que tem o objetivo de suscitar o progresso. Sem o prazer, não haveria a busca sexual. A reprodução, que viabiliza, então, a reencarnação. Essa é a segunda função da energia sexual em nós, nos homens. A interação além do físico, ou seja, além dos corpos físicos, há uma interação do ponto de vista espiritual. E a quarta função é a alocação da energia sexual na relação de fraternidade, no grupo com os amigos, nos grupos de espíritas, nos grupos onde estamos unidos todos em prol de um ideal. Ali há uma alocação de energia sexual para que se mantenha aquela atração, aquela união e de uma certa maneira ela possa estar cooperando nessa construção e nesse mundo. Para o espírito, essa energia sexual é a energia da vida. Então ela vai, para o espírito, se traduzir também, encarnado, no caso, se traduzir através do prazer genital, das características morfológicas e, a partir delas, o prazer genital. Então, a procriação é a segunda manifestação. Depois, as artes, o intelecto e a cocriação. Muitas vezes o espírito, ainda preso nas reminiscências do mundo animal inferior, onde há apenas o prazer genital, com o objetivo de procriação, ele fica preso num aspecto único, num aspecto menor, inferior da energia sexual, utilizando apenas esse aspecto da energia como aspecto do prazer genital, bloqueando, então, os outros aspectos, os aspectos da arte, do intelecto, da cocriação, da interação maior, que seja além do físico, dos sentimentos, da alocação dessa energia dentro de uma visão, dentro de um aspecto de relação de fraternidade com o outro. Então, esses são esses modos de expressão, né? O prazer, a reprodução, a interação do físico e a alocação da energia. A gente não pode ficar preso a um aspecto. O sexo tem uma importância muito grande na nossa vida. Emmanuel vai dizer que a guerra flagela a humanidade, semeando terror e morticínio.
entre as nações, mas que uma afeição erradamente orientada através de um compromisso equivocado do sexo, pelo sexo, vai cobrir, então, o mundo de vítimas. Ou seja, muitas vezes, para se obter o prazer puramente genital, naquele campo mais inferior da utilização, da manifestação da energia sexual, se deixa para lá outros aspectos e vai, desta maneira, na busca do prazer genital, se buscar uma afeição de uma forma equivocadamente orientada, um compromisso de brincadeira, apenas para se obter deste compromisso o prazer genital, o prazer da energia, a manifestação da energia sexual no nível primário. E aí nós vamos, por conta disso, cobrir o mundo de vítimas mais do que as guerras, segundo Emmanuel nos diz. Ou seja, se utilizamos esta energia de forma equivocada, de forma irrefletida, não sabemos o tamanho e o potencial dessa energia, o tamanho do dano que nós podemos produzir muitas vezes no outro. André Luiz vai dizer que é mais fácil gerir um reator atômico do que reger a nossa energia sexual, em razão da nossa ignorância e dos ascendentes espirituais, daquilo que trazemos do passado, dos equívocos e das prisões em que nos colocamos, porque vamos repetir, de certa maneira, os equívocos do passado, nós vamos, de certo modo, estar preso a reflexos equivocados, buscando o mesmo tipo de prazer, buscando saciar a nossa sede espiritual através desse aspecto mais primário da energia sexual. Então, o espírito primitivo ligado ao instinto, que muitas vezes nós ainda estamos nesta condição, apenas ao prazer, sem responsabilidade, sem entendimento desta energia, o quão ampla ela é. Não que seja errada a utilização da energia, mas vai produzir dificuldades enormes no caminho, porque nós vamos lesar a outro e, consequentemente, a nós mesmos, do ponto de vista psíquico, espiritual. E qual é a nossa relação com o sexo? Nós nos utilizamos da manifestação dessa energia sexual apenas como esta punção pura, essa punção de vida, de reprodução, guiada apenas por esta necessidade deste prazer genital, sem discernimento, guiada apenas numa emoção, ou ela esta energia sexual já se manifesta de forma lúcida, operante, com um objetivo maior, com base em princípios morais. Então, a gente precisa fazer esta reflexão, que é muito importante para nós. Joana de Ângeles vai dizer que o sexo tem por volta de 35 anos, 40 anos, 45 anos, que a nossa visão da sexualidade foi, de uma certa maneira, se alterando. Fomos criando uma nova visão da sexualidade. Mas o fato de termos criado, do ponto de vista do pensamento, esta nova visão da sexualidade, não nos exime de um conflito que nós trazemos em nós e que vivemos muito grande. Joana vai dizer desse conflito que é o conflito que fala entre a liberdade sexual, que propagamos, que a sociedade divulga, e que muitas vezes buscamos aderir a esse tipo de ideia, esta ideia da liberdade sexual, e o que realmente ainda sentimos em nós, o que realmente trazemos dentro de nós. Porque, segundo ela, ainda somos
e essa frase é forte, ainda somos homens e mulheres medievais nos sentimentos e nas emoções. Porque para nós, o sexo muitas vezes ainda é um tabu. Naqueles anos medievais, o homem medieval durou 1.200 anos, onde se baseava apenas no instinto, prazer sem responsabilidade, mas onde se vivia, esse homem medieval vivia sob uma repressão da sexualidade muito grande, submetido a um código moral, né, que pretendia acionar na nossa mente algo que nos dizia que o sexo era incompatível com o divino. Uma moral teológica que a igreja nos trouxe, onde estava dito que o sexo era pecaminoso, demoníaco, e ainda colocava a mulher como sendo aquela que produzia esse tipo de atração aos homens, como sendo ela a porta do inferno, através da qual o homem entrava. Então, aquele que quisesse, a ideia era que aquele que quisesse se iluminar ou se converter deveria evitar o sexo. E deveria, inclusive, ser virgem, casto. Se não fosse virgem, era impura. Então, essa ideia, ela produziu uma separação entre a atividade sexual sadia, natural, e a elevação espiritual. Uma visão distorcida, né, da sexualidade, já que nós somos os mesmos espíritos que estamos indo e vindo. Então, passamos por toda esta visão distorcida dos mesmos espíritos que aqui transitamos, né, numa visão distorcida. Então, no inconsciente profundo, nos mínimos atos, a palavra dita, o comportamento, no comportamento, na imagem, nós vamos lidar. E isso é muito interessante, que nós vamos lidar como se o sexo fosse uma coisa escura, uma coisa negativa, uma coisa que deprecia, uma coisa demoníaca. E a gente tem, inclusive, ainda hoje, dificuldade de falar o nome dos órgãos sexuais, pela alta carga de tabu, de preconceito que todo este homem medieval viveu. Nós trazemos ainda no sentimento e na emoção, como Joana nos diz, esse homem medieval em nós. E é tão grande esta carga de preconceito que nós trazemos que nós temos dificuldades de falar até o nome dos órgãos sexuais. E aí nós vamos, a partir desta ideia do sexo sujo, que produz em nossa mente enormes dificuldades, nós vamos atribuir apelidos aos órgãos sexuais. Mas apelidos, veja como a ideia se perpetua. Apesar de dizermos, de pensarmos que vivemos a liberdade sexual, que estamos livres, nós ainda trazemos isso dentro de nós. Ainda atribuímos apelidos aos órgãos sexuais, apelidos que remetem a coisas sujas. Então, a menina, ela tem a baratinha. Barata é um animal sujo, que traz uma ideia de uma coisa suja. A genitália masculina, que pode ser dita pelo nome próprio, o escroto, a bolsa escrotal ou o escroto, nós transformamos isso num xingamento, como se atribuindo a essa genitália uma conotação de negatividade. Então, como se fosse algo ruim, algo... Então, o tabu vai fazendo isso. Nós ainda temos essa ideia de que devemos lavar a mão depois de fazer o xixi. Por que não antes? Se nós tocamos com as nossas mãos em tantos lugares, carregamos bactérias de tantos lugares diferentes e podemos tocar sem lavar a mão? Então, o ideal seria que se lavasse antes e depois. Mas se não fosse lavar
não pudesse lavar antes e depois, que se lavasse então antes. Então, toda essa ideia vai, de uma certa maneira, fazendo com que a gente, a minha proposta aqui, que a gente possa falar sobre esse assunto, para que a gente tenha consciência de que nós nos relacionamos ainda com essa visão escura da sexualidade. E essa visão escura da sexualidade vai nos trazer dificuldades, vai trazer distorções. Muitas vezes, outro amigo falava que, ao fazer uma peça num determinado local, não podia usar, não aceitaram que se utilizasse a palavra pênis, porque era muito pesado. E aí sugeriram usar cornetinha. Então, toda essa visão é uma visão que ainda está presente na nossa mente. E essa visão, de uma certa forma, traz uma distorção. E aí traz uma liberalidade excessiva e que a nossa mente, que a nossa consciência não está preparada ainda para ela. Então, porque vivemos lá, né, 1.200 anos sobre esta carga toda. E lá, aqueles que rejeitavam toda essa carga, viviam um instinto prazer sem responsabilidade, a poligamia, a viciação das paixões e a banalização da sexualidade. Mas também viviam essa repressão. Então, nós trazemos toda essa história que a gente precisa ver o reverso da medalha, né? Que na busca da libertação do tabu, passam a colocar o sexo como se fosse uma coisa muito grande e que fosse uma coisa que devesse ser colocada numa perspectiva de libertinagem, de banalização total da sexualidade. Nesse narcisismo, nessa volúpia desse prazer, apenas nessa dimensão primária da energia, mais inferior da energia sexual, vai se espezinhando sentimentos alheios, né? A nossa união sexual, ela estabelece um circuito de forças onde os dois seres se alimentam não apenas de prazer genital, mas se alimentam de energias psíquicas e espirituais. Esse circuito de forças, quando se rompe, um lesa o outro na sustentação desse equilíbrio emotivo. Seja qual for as circunstâncias que esse compromisso venha a ser efetuado, o circuito de forças se estabelece. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está se relacionando com outro ser, porque ninguém conhece a história do outro, as fragilidades, os complexos, os gatilhos que o inconsciente do outro traz e que podem ser disparados. Então, a gente precisa ter entendimento que o animal tem compulsões, mas o homem, ele não tem as mesmas compulsões do animal. O ser humano é diferente dos animais. O cérebro faz com que as nossas respostas fisiológicas elas se tornem diferentes. Nós demos um passo evolucionário, em que nosso processo intelectual depende do nosso nível evolutivo, mas ele é capaz de afetar as nossas necessidades fisiológicas. Então, o homem pode, diante da sua vontade, controlar as suas necessidades sexuais. E ele deveria controlar os impulsos para que ele pudesse, a partir do controle, obedecer aquelas chamadas características de natureza ética, né? A energia do sexo, ela não é como se fosse uma necessidade fisiológica, da mesma forma que comer. A energia que não for exteriorizada na relação sexual, o organismo ele vai se libertar espontaneamente durante o sono, nas poluições noturnas e processos diversos em que essa energia vai, de certa forma, se transmutar e ser, de certa maneira, consumida sem prejuízo nenhum para o ser.
Ao mesmo tempo, a relação sexual também não desgasta o corpo, mas o que desgasta o corpo na utilização e na manifestação dessa energia sexual são as toxinas psíquicas que são lançadas nas estruturas dos órgãos e das glândulas sexuais. Numa relação com ternura, com amor, há uma transmissão de energias profundas, semelhante à aplicação de um passe. Então é muito interessante porque, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, André Luiz, todos eles viveram com dificuldades. Divaldo Franco vai contar que na sua juventude, 21 anos, procurava Chico e Chico conversava com ele sobre as dificuldades do controle, da administração da energia sexual. Vai dizer que André Luiz, em determinado momento, vai se incorporar em Chico e vai dar uma grande lição para Divaldo, um grande roteiro para que ele pudesse, a partir desse roteiro, poder administrar a existência, a energia sexual. Chico diz que a Divaldo, que André Luiz era um grande estudioso da questão sexual. Tem inclusive uma parábola de Chico em que, em um determinado momento, na juventude, ele vivia imensas dificuldades no controle dessa energia. E Emmanuel vai dizer para ele que não adiantava ele falar sobre os aspectos da vida dele, porque cada um um ser diferente. A experiência que ele vivia não poderia se ajustar às dificuldades de Chico, mas que poderia dar a Chico uma parábola, para que Chico pudesse entender e pensar sobre o assunto. E aí vai dar a parábola sobre um reino, determinado reino, que determinado ponto tinha muita fartura, muitos alimentos guardados, tudo guardados nos seus silos, e de repente se abate uma fome muito grande e todos os habitantes daquele reino vão até o rei pedindo que ele liberasse aqueles alimentos, que ele distribuísse o alimento com todos eles, e o rei dizia que não podia, porque se ele tinha que guardar apenas para o exército, para que eles não pudessem ser invadidos pelos vizinhos, e aquele movimento foi se intensificando até o ponto em que toda a população se junta ao lado do castelo do rei, exigindo alguma resposta, a solução para aquela situação, e a situação fica insustentável, de modo que o exército que ele queria manter alimentado também não poderia defendê-lo, porque toda a população estava em volta daquele castelo. E aí o rei resolve, então, falar a verdade. Vai dizer que ele pensou equivocadamente, que ele poderia administrar daquela forma, que ele poderia guardar para o exército, para defender dos povos vizinhos, mas que ele estava errado, que ele esperava que as pessoas compreendessem, e então manda distribuir todos aqueles recursos que ele tinha guardado nos seus galpões para toda a população. A população, então, enquanto o rei diz, não, você vê que ele é uma pessoa honesta, ele está falando a verdade, e ele realmente admitiu que se equivocou, e ele tinha um objetivo, e aí compreende, o rei recebe a divisão daquele alimento e ficam todos tranquilos. Depois dessa parábola, Chico vai dizer para Emmanuel, tudo bem, muito bonita a história, mas não entendi nada. Emmanuel vai dizer que, de uma certa maneira, quando você está reprimindo aquela energia sexual, é como se você estivesse, de certa maneira, deixando toda aquela população, todas as células do seu corpo, todas as partes do seu ser, sem alimento. Então, que Chico deveria, de uma certa maneira, assim como aquele rei, ter um diálogo sincero com todas as células do corpo, todas as partes do ser dele, para que todos pudessem compreender a dificuldade e a necessidade dele
direcionar a energia sexual dele para aquela tarefa que ele aqui tinha vindo fazer. Então, é uma história muito interessante para a gente ver de que maneira que a energia sexual ela repercute em todos nós, mas para que a gente também possa ter na nossa mente que não somos escravos das nossas emoções, né? Cada etapa do nosso processo evolutivo, a gente vai viver essa energia sexual de maneira que diferente, de maneira que a gente vai conseguindo a cada momento ter um comportamento mais elevado, utilizando essa manifestação dessa energia em graus, não só no grau mais inferior, mas em graus mais elevados, em graus de aspecto também espiritual, de aspecto de fraternidade, de aspecto de objetivos, de aspecto de atração, de grupos, de comunhão, de tudo isso. A gente vai ampliando. Daí porque tudo isso depende do processo evolutivo, daí porque a gente não pode criticar ninguém, a gente não pode fazer crítica a qualquer outro que esteja vivendo um momento diferente, ainda no processo mais básico da utilização da energia, mas é essa energia que nos move o ser humano para a vida, e é a energia que nos faz levantar, desejar, buscar. Então, alguns ainda estão restritos àquela punção do prazer genital, outros já conseguem movimentar no criar, no descobrir, no transformar, no construir novas formas para nós, para o mundo, né? Essa energia vai impulsionar o espírito para as realizações criativas e para a evolução na direção do Criador, né? Então, a psicologia vai dizer que Freud vai trazer para nós a energia sexual como libido, como sendo a força da vida geral. Jung vai falar dessa energia como sendo uma força mental, energia psíquica, força dinâmica, né? Mas, variando os autores, a função sexual é sempre considerada como um elemento essencial para a aquisição de uma existência harmônica ou, se mal utilizada, para uma existência entorpecida de dificuldades e de transtornos, levando até a caráter neurótico ou psicótico, né? Só vou fazer antes da gente caminhar para o fim, eu vou fazer um adendo sobre o aspecto da homossexualidade. Porque Emmanuel nos diz que a homossexualidade há uma tendência da criatura, para comunhão afetiva com outra criatura do mesmo sexo. E isso é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Que a humanidade aprenderá que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos. O espírito de milenares reencarnações, ora na feminilidade, ora na masculinidade, sedimentando nele esse fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então, o homem e a mulher serão acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem uma especificação psicológica absoluta. Não está absolutamente definido uma coisa ou outra. São caracteres que são mais ou menos acentuados. Então, é muito simples a gente compreender que o espírito que viveu e que tem presente nele esse fenômeno da bissexualidade, e que viveu na feminilidade e na masculinidade, e que traz essa característica acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino em si, quando se muda de sexo em uma nova encarnação, ele pode conservar, sim, os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acabava de deixar, ou aquele ao qual, de certa maneira, ele
conserva os gostos. Então é muito simples compreender a existência da homossexualidade dentro desse aspecto. Há também aquelas condições do abuso das faculdades genéticas em que há uma posição diversa, uma polaridade diversa num regime de prisão, num regime de ajuste da energia, né? Então, a gente precisa sempre rever a energia sexual com a moral do amor, que sustenta a nossa movimentação e o nosso comportamento, né? Sendo cada um de nós responsável pelas relações que constrói e pela forma como movimenta essas energias, essas forças espirituais e forças magnéticas com muita responsabilidade. É uma energia criativa, nós nos aliamos ao Criador, co-criando, fazendo com que, a partir dessa energia sexual, possamos fazer algo para engrandecer a coletividade e a engrandecer o outro, né? O saber, essa necessidade da sublimação da energia sexual não significa negar o seu valor no campo da sensualidade, né? E a gente precisa unir almas para o aprendizado, para o refazimento dos compromissos afetivos, né? Então, pode parecer estranho, Jung vai dizer que o nosso inimigo está sempre dentro de nós mesmos. O que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Nós trazemos nossas dificuldades lá do passado, através dos nossos reflexos, através dos nossos equívocos, através dos tabus que carregamos. Então, espero que possa essa fala, de uma certa maneira, ter trazido luz sobre algum aspecto e que a gente, finalizando aqui com a ideia de Chico Xavier, que vai dizer que tudo na natureza é sexo. A raiz da árvore penetrando o seio generoso da terra em busca da água e do humus, que se convertem em vida, está realizando uma função sexual. A planta, suas flores, sua folhagem, seus frutos são a bênção dessa função transcendente. Ou seja, todo este movimento da natureza é sexo. E lembrando que Chico conseguiu transmutar a energia sexual que ele trazia, e ao invés de gerar filhos, ele gerou mais de 400 livros psicografados para que a gente possa estar aqui nesse aprendizado de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos e esteja conosco hoje, agora e sempre. Até mais, amigos.